Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, o homem não consegue compreender que o anseio do coração dele é o encontro com o próprio Pai. E ele tenta procurar em tantos outros lugares, nas suas performances, tenta procurar num prostíbulo, tenta procurar nos bares, tenta procurar numa conta bancária melhor, tenta procurar até mesmo na sua casa, achando que formar a sua casa é o lugar que satisfaz. Mas à medida que ele vai caminhando, ele vai percebendo que a casa dele não satisfaz. Tem um lugar dela, que a conta bancária não satisfaz, que a performance não satisfaz. E ele vai ouvindo Deus, até que chega um momento que ele começa a caminhar não porque ele sente, mas por aquilo que Deus disse para ele: eu sou a fonte do seu prazer, é em mim que você se completa, é em mim que você se realiza, eu sou a sua realização, eu sou o seu contentamento, eu sou a sua porção. Amém? Vamos orar pelos nossos pequenos. Quero convidar todas as crianças para que venham aqui à frente. Nós vamos orar ao Senhor e vamos direcioná-las para o culto infantil, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a cada pessoa que não nos visita, porque você foi criado no mesmo lugar que eu. Você foi criado no meu pai, foi criado no nosso pai. Mas eu quero agradecer ao nosso pai por cada pessoa que está aqui, embora não faça parte desta congregação local histórica, mas em nome de Jesus faz parte da mesma família e da casa que a gente pertence. Amém? Vamos orar ao Senhor pelos nossos pequeninos. Você pode ficar em pé, já que você cantou sentado, e agora nós vamos estender as mãos sobre eles e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, de fato, uma vez que colocamos os nossos olhos no Senhor, aliás, uma vez que os nossos olhos foram atraídos pelo Teu grande amor, nada mais nos satisfaz. O Senhor é a fonte da nossa alegria. E aqui estão os Seus pequeninos, que o Senhor nos enviou para desenvolver em nós a ternura paternal, um coração maternal, a mente paternal. Enfim, cada pequenino desse aqui foi enviado como um instrumento de salvação e de transformação do nosso entendimento. Que a gente os acolha como Maria e José os acolheram, o acolheu o pequeno Jesus, a fim de cuidar deles, mas de uma maneira tão sensível à tua voz, que eles sabiam que eles não tinham controle sobre aquela criança, que aquela criança, na verdade, veio ao mundo para cumprir o propósito e a sua vocação, e que eles estavam ali para conversar com aquela criança desde a mais tenridade, sobre o propósito deles, sobre o desígnio deles, sobre a origem dele. Por isso, Pai, que o Senhor nos ensine a não tratar os nossos pequeninos de maneira infantilizada, que de uma maneira, ó Deus, madura, a gente entre no mundo lúdico, no mundo infantil, mas os ensine a verdade que está no coração do Senhor sobre cada um deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir. Deus os abençoe muito em nome de Jesus. Amém. Meu amado, nós temos meditado aqui
dentro de um tema que o nosso Pai nos deu esse ano, que eu queria que você lembrasse aí, que eu me esqueci. Vamos lembrar? Sujeitai-vos ao Espírito do Pai. E nós temos feito um exercício de meditação, porque eu queria que você lembrasse disso. A Bíblia não nos foi dada para facilitar o nosso entendimento. A Bíblia não nos foi dada para facilitar a nossa compreensão. Não. A Bíblia foi dada pelo nosso Pai para nos forçar a meditação. O nosso Pai não tem interesse em se tornar óbvio. Óbvio é a divindade, mas o Deus e Pai revelado nas Escrituras Sagradas pelo nosso Senhor Jesus Cristo não é óbvio. Por isso, aqueles que tentam caminhar pela fé de uma forma óbvia, eles se perdem do Pai, eles se perdem de Cristo Jesus. É só você olhar para o nosso país. Cresce cada vez mais o mundo de religiosos. Isso em tantas outras religiões, não só a religião protestante, mas também tantas e tantas outras religiões. Cresce o número de religiosos, mas isso não necessariamente se traduz em gente que conhece a Deus e cumpre o seu papel, sua vocação, o seu desígnio. Por isso, o nosso exercício é um exercício de meditação. Nós estamos aqui comunitariamente. Você pode estar estranhando, por que tem 3 pessoas lá? Isso aqui não é um podcast, isso daqui não é um debate, isso daqui é um testemunho. A Bíblia nos foi dada por mais de 40 autores, para você ter uma ideia. A Bíblia tem mais de 40 autores, isso arredondando de uma forma só acadêmica, mas provavelmente o número é muito maior. Ou seja, a Bíblia não foi nos dada por um indivíduo. Por exemplo, o Alcorão foi dado para os islâmicos por um indivíduo. Um indivíduo foi lá e escreveu o Alcorão. Mas a Bíblia Sagrada não foi nos dada por um indivíduo. A Bíblia Sagrada é um testemunho comunitário. De maneira que a gente só pode ler a Bíblia comunitariamente. O que eu estou dizendo, ler a Bíblia comunitariamente? Nenhuma escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia é de particular interpretação. A Bíblia, ela precisa ser conhecida dentro de uma relação comunitária. Por isso que o Evangelho nos diz, Jesus nos diz que onde estiverem 2 ou 3, ali estarei. Onde houver 2 ou 3, ali eu sou. Ali há um testemunho. Uma pessoa sozinha pode proclamar a verdade, mas uma pessoa sozinha jamais pode estabelecer a verdade, porque a verdade é estabelecida numa relação. Para você ter uma ideia, quem foi o libertador do povo do Egito? Qual o nome que vem à sua mente quando você pensa retirada do povo do Egito? Quem? Moisés, certo? Moisés era um cara que fazia todas as coisas sozinho. Todas as coisas sozinho. Se deixasse Moisés, até hoje a mulher dele estava com um sogro. Até hoje. Moisés não circuncidou os seus filhos. Moisés não circuncidou os seus filhos. Moisés libertou o povo do Egito brigado com a mulher. Porque para Moisés a relação não era primordial. Agora, Moisés herdou a terra prometida? Historicamente, no quadro pintado historicamente, Moisés entrou ou não na terra prometida? Não. Quem é que entra na terra prometida? Quem é que lidera todo o processo? Josué e Caleb.
E qual é a fala de Josué quando eles estão para entrar na terra prometida? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, pela boca de uma pessoa, a verdade pode ser proclamada, mas a verdade só pode ser estabelecida por meio de uma relação. Então, nós estamos aqui como testemunho. Não é para facilitar a sua compreensão, não. Nós estamos aqui para forçar o seu entendimento, a fim de que, em nome de Cristo Jesus, você possa conhecer o Pai da maneira como Ele se revela. Amém? Falamos nessa manhã, começamos a falar nessa manhã sobre a luta contra os principados, contra as potestades. Eu queria que você abrisse aí, por gentileza, em Efésios capítulo 6, porque vimos que na caminhada de transformação e de conhecimento do nosso Pai, na caminhada de transformação e conhecimento do nosso Pai, nós temos duas dimensões da luta, que vão conspirar contra o desenvolvimento do Pai em nós. A primeira quem é? Quem lembra? Qual é a primeira luta? É contra quem? Contra a carne. Mas a segunda luta, Efésios capítulo 6, a partir do verso número 10. Quando você está abrindo, eu quero agradecer o Marquinho, porque ele pegou a água para mim. Obrigado, Marquinho. Valeu. Efésios 6:10. Amém? Com misericórdia. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então vamos lá. Qual é a outra dimensão da luta? Contra os poderes, principados, que atuam onde? Que nós falamos? Aonde que eles atuam? Na maneira de pensar. O que Jesus venceu na cruz? Jesus venceu na cruz a maneira de pensar humana. O que é a morte? A morte é uma maneira de pensar diabolizada. O que é essa maneira de pensar diabolizada? Vamos lembrar? Abra agora Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Vou fazer a breve introdução. Em nome de Jesus. Eu estou aqui e eu vou fazer em nome de Jesus. Gênesis capítulo 4, para você ter uma ideia, por que Caim matou Abel? Lembra que o mais velho era o herdeiro. E ele recebia a porção? Porque isso tinha a ver com o quê? Tinha a ver com o quê? Com a responsabilidade dele em cuidar da família. Amém, irmãos? Então, algumas pessoas conseguem fazer mais dinheiro do que outras? Consegue ou não consegue? Consegue. Algumas pessoas desenvolvem uma intelectualidade mais aguçada em determinadas áreas do que outra? Isso. Tem pessoas que têm um corpo mais saudável do que o outro? Tem. Mas isso tem a ver com usar tudo isso para o benefício dele? Ou isso tem a ver com a responsabilidade que ele tem de usar tudo isso que Deus colocou e deu a ele em favor da família? Amém, irmãos? Isso não tem a ver com direito. Isso tem a ver com a justiça. E não com direito. Pelo direito, o Caim era o mais velho.
e ele deveria herdar a porção dobrada, mas para manifestar a justiça de cuidar de outros irmãos. Pelo que ou por que Caim matou Abel? Vamos ler? Capítulo 4, verso de número 6 e diante. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Segura aí, irmão. Por que Caim matou Abel? Está aí a resposta, gente. Quando Deus perguntou para ele: onde está o seu irmão? Qual foi a resposta? Qual a resposta dele? Sou eu responsável pelo meu irmão? Qual era o papel do irmão mais velho? Qual era o papel do irmão mais velho, gente? Ser responsável. Por que você acha que você faz dinheiro mais do que alguém? Por que você acha que você tem um casamento estabilizado mais do que outras pessoas que às vezes estão passando problema no casamento? Por que você acha que você tem a vida que você tem e as qualidades que você tem? Isso tem a ver com quem? E você pegar e cantar a musiquinha assim: para a direita, para a esquerda, para minha frente, para trás, por todo... É isso? Não, irmão. Não tem a ver contigo. Tem a ver com a responsabilidade com o seu irmão. Por que eu venho hoje de manhã, eu poderia ficar em casa hoje de manhã. Estava lá com meu neto, feliz da vida, aquela coisa toda, muito alegre. Mas por que eu vim? Tinha outras pessoas para pregar, não vim porque é importante, nem porque é necessário. Mas porque eu queria ver os meus irmãos, gente. É isso. Eu vou fazer a breve introdução. Então, irmão, na breve introdução, existe duas maneiras de pensar. Entende? A maneira de pensar paterna, que é o quê? Um filho dele assume responsabilidade pela família, de maneira que ele não usa os seus recursos, sua competência, sua habilidade para suprir as suas necessidades. Ele usa os seus recursos, suas competências, suas habilidades para encontrar e servir aos seus irmãos. Aleluia, irmão? Quem aqui trabalha para comer? Levanta a mão aí. Quem trabalha para comer? Levanta a mão. Vai pecar aí. Não levanta não, né? Porque quem trabalha para comer está no espírito de Caim. Nós não trabalhamos para comer. Nós trabalhamos para comunicar virtudes do nosso Pai depositado em nós. Porque quem trabalha para comer é um escravo. Qual é a definição de trabalho escravo? Definição de trabalho escravo. Isso daí é sociologia. Definição de trabalho escravo. É toda e qualquer atividade que visa, que se reduz e se traduz a comer, se vestir e morar. Isso é a definição de trabalho escravo. Então, se você faz tudo o que faz para comer, vestir e manter a sua casa, você não passa de um escravo. Aleluia, irmão. Amém, irmão? Amém? E aí, o Erivander, que eu terminei minha breve introdução, ele vai falar desse mesmo quadro pedagógico lá na Babel. Vai. Boa noite, irmãos. Como uma breve introdução,
Por que a gente, quando ouve essa fala, né, do Caim, que não se vê responsável, por que a gente não se vê responsável? Abram aí, por gentileza, em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Hoje em dia está fácil, né? Com o celular, a pessoa, um segundo. Felipe falou amém ou misericórdia, mas agora é mole. Só abrir o celular aí, rapidinho acha. Efésios, capítulo 1. Diz assim, vou ler lá do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis. Irmãos, essa palavra aqui é para nós? Aos santos e fiéis do Vale das Pedrinhas. Amém. Amém? É Amém, para nós? Você crê nisso? Ou você acha que é só para eles lá? É para nós, não é isso? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão no Vale das Pedrinhas. Amém. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, quando a gente ouve o que as Escrituras estão falando sobre nós mesmos, por que a gente não se sente responsável? Porque às vezes a gente duvida, porque a gente não consegue se enxergar como esse daqui, para o qual as Escrituras estão falando. As Escrituras estão afirmando que nós fomos abençoados desde, bendito seja Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, todas quer dizer algumas? Todas quer dizer que falta alguma coisa? Todas significa todas, com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quando a gente traz a memória e não duvida do que está sendo dito a respeito de nós mesmos, aí a gente entende que o que Cristo fez na cruz do Calvário, para essa transformação de mentalidade, foi justamente para que a gente tivesse essa mentalidade de quem conhece o Pai e crê em tudo que Ele está falando sobre nós. E por conta disso, a gente passa a não ser mais o povo da falta. A gente já não enxerga mais a necessidade como falta. A gente já enxerga agora a necessidade com o propósito da necessidade, com o propósito de gerar. Por exemplo, quando a Bíblia fala lá também em Efésios, enchei-vos, não se embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente ouve enchei-vos do Espírito, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Enchei-vos do Espírito. O que vem na sua mente é que você está vazio, precisa encher, ou que você, por conta da comunhão, por conta de tudo que Cristo fez na nossa vida, você é cheio, e por isso agora você enche uns aos outros. Quer ver? Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo... Eu acho que está aqui, eu anotei, mas esqueci onde eu anotei. Mas está aqui. Não. Efésios 6... Só um segundo que eu vou achar. Quando fala lá da questão do não se embriagar, não é Efésios 6 não, é Efésios 5. É o 5, por isso que eu não estava achando. 5. Agora sim. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Enchem-se do Espírito, falando, soprando, gerando, doando. Enchei-vos do Espírito não tem nada a ver com a gente estar vazio e por conta disso a gente precisa se encher. Enchei-vos do Espírito tem a ver com a plena convicção de que nós somos plenos, cheios. Por isso nós não somos o povo da falta e não usamos a necessidade como quem pensa a necessidade como falta, mas sim como quem quer usar a necessidade com propósito. Por exemplo, Deus é amor? É ou não é? Deus é amor. Deus tem necessidade? Tem necessidade. Mas qual é a necessidade de quem ama? De amar. De amar. A necessidade de quem ama é de amar. Então nós, em Cristo Jesus, precisamos ter essa plena convicção de quem nós somos. Por isso a gente falou pela manhã sobre esse contraste, né, da maneira velha de pensar com a maneira nova. A maneira velha de pensar vai sempre se direcionar pela falta, vai sempre direcionar pela sua competência, porque está sempre gerido pela falta. Começamos lá, por exemplo, em Gênesis 11, logo após a fala de Caim, logo após a introdução de Caim, a gente falou um pouquinho também sobre a situação lá em Babel. Gênesis 11. Gênesis capítulo 11. Quanto que ele está abrindo? Só para você entender. Você que é adolescente, que ainda estuda. Sua escola é o lugar onde você se enche ou a sua escola é o lugar onde você se esvazia? Você vai para a escola para se encher de conhecimento ou você vai para a escola para exalar e manifestar conhecimento de Deus? O seu emprego, agora você que trabalha, é adulto, o seu emprego é o lugar onde você vai para encher a tua barriga ou é o lugar onde você vai para encher com a graça e a bondade do Senhor através da sua vida? Amém, irmão? Seu casamento é o lugar onde você vai para tentar encher aquilo que você acha que lhe falta, ou o teu casamento é o lugar onde você vai transbordar e esvaziar-se de tudo aquilo que Deus já depositou no seu coração? A mente do Pai é diferente. Amém, igreja? É diferente. Não é a mente da falta, é a mente da entrega. Já fui, rapidinho. É só que você estava abrindo. Tranquilo. Gênesis capítulo 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Aqui em Gênesis 11, do versículo 1 ao 9, a gente vai falar, lembra aqui, que tem aqui aquele acontecimento da Torre de Babel. Esse acontecimento aqui, alguns escritores, alguns comentaristas vão afirmar que esse evento aqui de Babel foi logo após o dilúvio. Claro que ele não tem como precisar o tempo, mas foi um ato contínuo, um ato pós-dilúvio. Então o mundo ainda não estava aquela expansão toda, não estava tão difuso, não estava tão extenso como está hoje, porque foi logo após o evento do dilúvio. E ali, versículo 1, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E a gente conversou um pouquinho sobre essa questão do se fixar. Esse fixar tem a ver com você querer, por sua força, você querer se garantir, ao invés de você se movimentar. Você querer, por sua força, ficar estático,
quando o mandato divino é encher. Encher. E encher não necessariamente pela questão do povoar, mas em expandir, em se movimentar. E continua. Disseram uns aos outros, versículo 3. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Irmãos, fazer tijolos tem a ver com padronizar, tem a ver com formatar. É uma formatação. Isso significa o quê? Controle. Porque quando a gente se vê como pessoas da falta, a gente quer, aí por conta da nossa competência, com essa mentalidade da falta, a gente quer fazer o quê? Formatar, a gente quer controlar. A gente quer controlar, porque quando a gente controla, a gente tem o poder para manipular. E esse povo estava fazendo exatamente, a intenção era essa, usar da sua competência, da sua habilidade, da sua capacidade, para suprir essa necessidade. Mas não a necessidade pela qual o nosso Pai falou o tempo todo, a necessidade do amar, do gerar, do soprar, mas a necessidade equivocada da falta. E se a gente não vigiar, a gente vai para a vida o tempo todo a partir dessa falta. A partir da falta, a gente vai, comentei, né, hoje também pela manhã, a questão do Emerson, assim, que está muito forte na nossa mente, o que o Emerson tem feito nas escolas, o que o Emerson tem feito com as crianças. Se ele não tivesse entendido, se não tivesse trazido a memória, se não tivesse o conhecimento do Pai, como ele está tendo, como nós estamos tendo, ele simplesmente ia para lá para poder suprir a sua necessidade de quê? De ganhar o seu salário mensalmente e viver a sua vida. Como diz o ditado, ele não tem um passarinho para dar de comer. Está lá, tranquilo. Mas por conta do conhecimento do Pai, por conta de não enxergar a necessidade como falta, ele tem feito o que está fazendo. Ele está gerando vida. Ele está, não como quem se fixa, mas como quem se movimenta. Não como quem controla, mas como quem dá, se doa. A torre e a cidade aqui manifestam, ao mesmo tempo, poder e insegurança. O poder para construir algo tão imenso, tão extraordinário, mas uma insegurança, porque numa torre você está o quê? Protegido. Você quer construir uma torre para se proteger, enquanto o que o Pai está falando o tempo todo conosco, a gente lê em Efésios, a gente lê das Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, que nós estamos seguros no Pai. Nós estamos seguros no Pai, inclusive para a gente tirar das nossas frentes as torres que nos impedem de doar a vida, de ter a própria vida correndo risco. Porque para nós que estamos em Cristo Jesus, essa morte já foi vencida. A morte da carne, que a gente tanto, a carne, essa vida passageira, que a gente tanto se apega a ela, isso já foi vencido. A vida não está em durar muito, mas sim em viver plenamente aquilo que o Pai tem nos ensinado. Então eles construíram uma torre, na intenção de uma cidade segura, mas na verdade eles estavam com poder, mas ao mesmo tempo com toda insegurança. Para isso querem fazer coisas para se protegerem. É o desejo de realizar obras imperecíveis, mas com material perecível. Irmãos, isso vai ruir. Isso vai ruir. Tudo aquilo que a gente corrompido acha que nos dá segurança, nos dá proteção, vai ruir. Isso vai ruir. E a gente acaba querendo construir a nossa segurança, o nosso fundamento na areia. Mas queremos construir algo imperecível em coisa perecível. Tijolo é perecível. Tijolo é perecível. O que não é imperecível é a pedra, é a rocha. O que não é perecível, melhor dizendo, é a rocha onde nós estamos fundados, é a pedra. O que eles queriam? Eles queriam fazer. Depois disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los
usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. É você querer usar coisas construídas na areia para depois ainda dizer, olha, minha competência fez com que eu fizesse primeiro. Você olha a casa construída na areia e a casa construída na rocha, aparentemente é a mesma construção. Tá lá, tá tudo, você olha a aparência, tá tudo certinho. Mas quando vem a tempestade, quando vem as enchentes, quando vem as tribulações, meus irmãos, se você não tiver firmado na rocha, se você construiu sua vida em algo perecível, achando que é imperecível, vai ruir, vai quebrar, vai desabar. E eles tentaram fazer isso, com essa mente corrompida, com essa mente da necessidade da falta, tentaram construir algo que, na verdade, vai corroer, vai corromper. É achar, como já foi dito aqui, é achar que o salário que você trabalha lá todo mês para receber, é achar que aquilo tudo ali é para você gastar para si. É achar que o salário vai te dar uma segurança e você ainda vai correr atrás para cada vez ganhar um salário maior, para ter cada vez mais coisas, inclusive para se distrair. Você vai ter mais coisas, você vai querer ter casa na praia, você vai querer ter seu automóvel Não que isso seja pecado. Não tem a ver com você querer uma casa boa, você querer um carro, isso não é pecado, mas a questão é qual a mentalidade que você está indo para isso tudo. Você está indo para uma vida onde você quer, inclusive, conquistar um cargo melhor, um salário melhor, mas para usufruir disso tudo para si mesmo? Se é isso, você ainda está com a mentalidade velha. Você está sendo dominado pelo velho. Você ainda está sendo dominado pelo espírito Caim de ser. É achar... Fala. Rapidinho. O pensamento de Caim, o pensamento do velho, o pensamento da segurança por meio do poder, nos leva sempre para uma reunião coletiva, onde eu uso a massa, onde eu uso a coletividade para garantir o meu bem-estar e a minha proteção e a minha pseudo-segurança. Mas antes as casas eram construídas de pedras, e pedras vivas. Por isso que o Pedro, contrapondo aquilo que estava lá na Babilônia, aquilo que estava lá em Babel, e você precisa lembrar que mais para frente o povo israelita, o povo judeu vai ser levado para o cativeiro. Qual é o nome do cativeiro? Obrigado, Marcão. Qual é o nome do cativeiro? Qual é o nome do cativeiro onde o povo foi levado cativo? Quem lembra? Cativeiro babilônico, que tem a ver com uma mente e uma maneira de pensar. Você lembra que lá em 2 Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 2, o texto diz assim para nós: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizadas como tijolos ou pedras vivas? Como pedras vivas. Como é que era feito as construções antes do tijolo? Eram feitas de pedra. E era uma pedra sobre outra. A pedra sobre outra com forma diferente. Aquilo dava atrito. E era um atrito que mantinha aquela casa solidificada. O atrito, o peso de uma pedra sobre a outra pedra e o atrito ali das formas é que fazia a pedra ficar lá firme e tornar-se uma casa. Sabe por que muitas pessoas fogem da comunhão e da relação? Porque na comunhão e na relação tem o quê? Tem o quê, irmão? Atrito. Você conviver com gente que tem formas diferentes da sua, sempre vai dar o quê? Sempre vai dar o quê?
Atrito, irmão. Só que a casa que Deus está construindo é uma casa que tem o quê? É uma casa que tem aqui o quê, irmão? Atrito. Mas é exatamente isso que faz a gente ficar cada vez mais ajustado. Por exemplo, a outra figura que Deus narra é a figura do corpo. Quem lembra aqui de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos? Lembra lá? Lembra disso? Um montão de ossos secos. O que Ezequiel viu? Vales de ossos secos. E aí você profetiza que vai mudar isso aí. E à medida que Ezequiel profetizava, crescia nervos e tendões. Para que Deus nos deu nervo? Para que Deus nos deu nervo, irmão? Para nós ficarmos nervosos. Amém, irmão? Vira para o teu irmão, sabe para que Deus te deu nervo? Fala aí para ele aí, sabe para que te deu nervo? Fala para ele agora, responde para ele, para tu ficar sem ficar com raiva. Amém, irmão? Em Cristo Jesus nós podemos ficar nervosos um com o outro, mas sem ter raiva. Amém, irmão? Está animado com essa notícia? Pastor, então posso ficar nervoso com o irmão? Pode e deve. Mas você não pode ficar com o quê? Com raiva. Oh, glória a Deus. Para que Deus te deu, irmãos, tendões? Para que serve o tendão? Para que serve o tendão, gente? Esticar, 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 esticar e não, os músculos lá esticar e não romper. Então você na comunhão vai ser o quê? Esticado, 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 mas você não vai o quê? Mas na Babilônia tudo tem que funcionar de acordo com aquilo que você quer. Amém, irmão? Na Babilônia você vai fazer de tudo para que as coisas funcionem do seu padrão. Seu padrão de qualidade. No reino de Deus não funciona assim. Deus pega as pedras, e as pedras são o quê? Como é que são as pedras? Vivas. Bota uma sobre as outras para fazer a casa dele. E isso vai dar o quê? Atrito. Aí tem gente que tem crise de identidade. Deus chama ele de pedra, ele pensa que é o quê? Tijolo. Aí dá um atrito, ele, vou sair fora. Não, irmão, tu é a pedra viva. Vira para o teu irmão, tu é a pedra viva. Pode falar, mas não no sapato. Mas tu não é do sapato não, irmão. Tu não é a pedra do sapato do irmão não. Vai, Verivano, vai. Parei. Porque, irmãos, é muito interessante essa conversa, e a gente ir entendendo o sentido, né? Por exemplo, Gênesis capítulo 1, vai dizer lá assim, a partir do versículo 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem. Ou seja, Deus fez isso em nós. Deus nos abençoou, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos criou conforme sua imagem e semelhança. Aí, a serpente, lá no capítulo 3, vai lá e diz assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente, ela já vem como a primeira mentira contada. Você precisa fazer para ser.
Deus, lá antes da fundação do mundo, já disse: vocês são. Aí a gente vem aqui, ato contínuo, para a Torre de Babel. O que os homens estão querendo fazer? Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Ou seja, vamos fazer para a gente ser. Qual era essa necessidade dos homens? Aonde eles queriam chegar? No céu. Mas como eles queriam fazer isso? A partir da sua capacidade. Ou seja, a necessidade era: você precisa fazer para ser. E Deus disse: vocês são. Mas ali, essa mentalidade corrompida vai sempre trazer a nossa mentalidade. Vocês precisam fazer para ser. Por meio do quê? Da capacidade, dos esforços, dos nossos empenhos. Assim, nosso nome será famoso. Irmãos, qual o nome que é sobre todo nome? Assim, nosso nome será famoso. Qual o nome que é sobre todo nome? Qual o nome que é sobre todo nome? Então, quem eles queriam ser? Que lugar eles estavam querendo tomar? Agora, o que a gente precisa entender aqui? A gente, distraído ou corrompidos, a gente pode fazer a mesma coisa. E achar que está tudo bem, achar que está indo no caminho, tranquilo. Mas a gente, distraído, se a gente não trazer à memória o tempo todo quem nós somos, a gente, inclusive, pode fazer exatamente o que fizeram, ou tentaram fazer. Alcançar, inclusive, o lugar de Deus. Deus se torna conhecido pelo seu amor libertador. Deus se torna conhecido por esse amor que liberta, que gera vidas. Como esses homens queriam ser conhecidos? Como que a gente pode querer ser conhecido? Através da nossa capacidade. A gente precisa bater nessa tecla, porque isso parece, está sendo ato repetitivo, irmãos. Se você não conhecer isso não enraizar na sua mente, se não enraizar, e estou falando você, mas estou me incluindo, tá? Longe daqui está apontando, pelo contrário, estamos aqui à mesa, estamos em volta da mesa. Se a gente não se fixar nisso, fundamentar nisso, quando a gente sair da porta aqui para fora, a gente faz exatamente como o pessoal de Babel tentou fazer. Fala, Filipão. Fala aí. Irmãos, até dentro dessa última palavra que o Erivander já deu, a gente precisa meditar sobre isso, porque não é uma regra, não são coisas que encaixam. Quando eu estou em casa, ela vai se encaixar ali, ou quando eu estou na igreja, vai se encaixar aqui, ou talvez quando eu estou no trabalho ou na escola, vai se encaixar lá. Mas é de um princípio e de um fundamento que nós precisamos meditar todos os dias, porque, irmãos, para a gente lutar contra a carne, o ímpio também sabe, o gentio sabe e nós sabemos. Todo mundo sabe que não pode fazer coisa errada, que não pode xingar a mãe, isso está intrínseco. Você não pode falar que odeia seu irmão, está intrínseco. Você no fundo você sabe, você não vai fazer isso, você não deve adulterar. Tá dentro de nós. Você pode até fazer, mas você sabe que está errado. Só que o diabo nos tenta, como a gente aprendeu hoje de manhã, no certo que a gente acha que a gente tem. Só que esse certo que a gente acha que a gente tem, a gente só consegue enxergar que a gente está lutando contra ele quando a gente está na mesa. Sozinho você não vai conseguir. Porque sozinho você vai se render aos desejos da sua carne, que não tem nada a ver com o diabo. O diabo está lá tranquilão. Está só te olhando, ainda pega as tuas ideias. Roberto fez esse negócio aqui na carne, rapaz, eu vou usar isso aqui, hein? Interessante. Estou brincando com o Roberto, a gente estava conversando aqui atrás. Mas, cara, por que a gente sempre fala as mesmas coisas? Eu falei aqui no início, as músicas que a gente meditou hoje na mesa, porque não pense, irmãos, que o momento de meditar é só quando a gente está sentado aqui.
Está em tudo, desde o momento que você chegou aqui, do momento que você saiu de casa. Está em todos os momentos. Então a gente precisa meditar, porque, irmãos, Deus pode falar um negócio com você. Mas no momento seguinte, tu pode ir lá e fazer tudo o contrário, sendo que Ele falou. Gênesis capítulo 16, irmãos, vamos abrir. Gênesis capítulo 16. Os irmãos lembram a promessa de Deus para Abrão, certo? Sai da tua terra, da tua parentela, te abençoarei e você herdará aquela terra lá, certo? Correto? E todo mundo na casa de Abrão sabia disso. Sarai estava consciente. Então no capítulo 16, olha o que acontece. Lembra que Deus falou e todo mundo sabia. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, pausa. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Deus disse que abençoou Abrão e sua casa. Vai Sarai e fala: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai, porque Abrão, na sua mentalidade natural, carnal, recai no desejo de... Ele não, como é que fala? Ele não se mantém firme na palavra do Senhor. Ele dá ouvido à esposa, que está totalmente perdida. E ele se perde junto. Quem já viu isso lá no início? A mulher tentada pela serpente, só que tem um pequeno grande detalhe. Adão estava do lado. Só para os irmãos ficarem cientes, tá? Adão estava do lado, a mulher não estava lá sozinha, não. Porque esse dia eu vi um pessoal falando um negócio na internet aí, como se Adão estivesse lá tranquilão, escondido. Versículo 3. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo a sua senhora. Beleza, então aqui a gente sabe que Ismael nasceu. Então quem é Ismael? Filho de uma mentalidade natural ou carnal. E depois você vai saber que Abraão vai ter com Sara um filho segundo o Espírito. Quem é? Isaac. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque precisamos meditar nesse fundamento de que não são coisas encaixadas em quadradinhos, redondinhos, retângulozinhos, triângulozinhos, tijolos, mas em pedra que tem forma, que é tudo ondulado, distinto. Porque Deus pode falar, irmãos. Deus pode falar. Mas se nós não tivermos essa sensibilidade de mesa, de estar sujeito àquilo que o Pai fala, a gente ignora até que o próprio Deus fala e toma as nossas próprias atitudes. Qual era o pecado lá do povo de Sineá, lá construindo Babel? Deus disse: enche a terra e multipliquem-se. O que eles fizeram? Está lá escrito no texto: não vamos nos encher, não vamos multiplicar a terra, vamos construir uma torre que vai alcançar os céus. Para quê? Não era à toa, irmão, não era para pegar a brisa lá em cima, era para se tornar conhecido, ser famoso, e para que não tivesse o trabalho de ter que encher a terra, porque isso é trabalho, é um trabalho de se entregar, de cultivar a terra. Vou fazer uma pergunta: por que as pessoas não querem ter filho hoje? Fala, irmão. Porque filho dá? Entendeu, Babilônia? Você entendeu, Babel? Porque filho dá trabalho. Esse é o pensamento babilônico. Para que eu construa tudo em torno de quem? De mim. A gente vai caminhar para o final, mas em nome de Jesus. O primeiro casal, quem foi o primeiro casal da história? Qual foi o primeiro casal da história? Adão.
Primeiro casal da história foi Adão. Primeiro casal da história não foi Adão e Eva. Primeiro casal da história foi Adão. Quem deu nome para a mulher depois do pecado foi o macho e se apropriou do nome. Você lembra que quem dá nome controla? Quem dá nome controla. Qual foi o primeiro ato de controle do homem sobre a mulher? Foi antes ou depois da queda? Foi depois da queda. Primeiro casal. Não ouvindo o Espírito de Deus, se rebelam e por aí vai. Depois de Gênesis 11, quem aparece? Depois de Gênesis 11, qual é o novo casal que aparece? Um casal redentivo. Depois de Gênesis 11, qual é o capítulo que vem, gente? Depois do 11 vem o capítulo? E quem aparece no capítulo 12? Qual o nome? O chamado de Abraão. De novo um casal aparecendo no cenário para redimir. Só que quem estava do lado da mulher quando ela estava sendo tentada pela serpente? Quem é que estava do lado? O macho lá. E o macho ficou de boca aberta. Quem foi a primeira personagem que deixou a mulher ser levada pelo faraó para se proteger? Porque queria garantir sua própria vida, o seu conforto. Qual o nome dele? Abrão. De novo, o macho colocando a sua mulher de cara com a serpente, irmão. E 2 vezes, de novo. Você está entendendo? A cena montada pelo nosso Pai para que a gente creia que há uma maneira de pensar crística, há uma maneira de pensar paterna, mas há um atravessamento serpentizado no nosso ser que vai tentar fazer com que a gente use da nossa competência, da nossa força, da nossa habilidade, da nossa energia, tudo para garantir as nossas condições. Você entende? Que o tempo todo nós estamos nos esforçando para tentar chegar ao céu. E esse céu pode ser a sua aposentadoria, pode ser o seu conforto, pode ser o seu bem-estar, pode ser o que você idealizou na vida como céu. Só que céu não é destino para nenhum filho de Deus. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não nos criou para ir para o céu. Quem quer ir para o céu está sendo regido pelo espírito babilônico, pelo espírito de Caim. E é uma ironia, porque quando o povo da torre, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Ou seja, enquanto os homens estavam querendo ir para o céu, Deus fez o quê? Estava fazendo o quê? Descendo. Por isso foi que o Filho de Deus, Cristo Jesus, desceu às partes mais baixas da terra. Todo filho de Deus não está trabalhando para ir para o céu. Todos os filhos de Deus trabalham para descer às partes mais baixas da terra. Porque todo filho de Deus sabe que foi criado na eternidade, no céu, para cumprir um propósito aqui na terra. Para depois que acabou o seu propósito aqui na terra, ele volta para casa. Porque céu não é lugar de destino, céu é lugar de origem. Você entende, irmãos? Babilônia, vamos usar, vamos fazer, vamos pegar nossa competência e vamos construir uma torre. Qual foi a primeira tentação de Jesus? Qual foi a primeira tentação que o diabo fez a Jesus? Se você é filho de Deus,
transforme essa pedra em pão, em pão. Qual foi a tentação que os babilônicos, que a Torre de Babel fez, causou no coração humano? Usa a sua competência, usa a sua habilidade, usa a sua força para garantir a você mesmo a sua subsistência. Irmãos, há um quadro montado pelo nosso Pai para nos forçar o entendimento, para forçar a nossa mente a dizer assim: não trabalhe para garantir as suas condições, não faça isso, não case para garantir condição de felicidade, bem-estar, não crie filho e não tenha filho, ou não deixe de ter filho, para que você garanta a ideia de vida que você quer. Faça todas as coisas como quem manifesta e comunica as virtudes do nosso Pai. Porque o nosso Pai nos fez um dispenseiro, alguém pleno, transbordante. Meu irmão, todo filho de Deus já sabe do que vai morrer. Todo filho de Deus já sabe do que vai morrer. Todo filho de Deus vai morrer de comunhão. Dentro disso que você está falando, não sei se os irmãos pegaram de manhã, mas com essa mentalidade da carne, a gente usa Deus para nos safar. Então, quem Deus é? Deus é Pai. Eu vou repetir, para que a gente massifique isso, a gente medite nisso nessa semana. Quem Deus é Pai. Quem o Filho é, pastor? Sacrifício. E quem o Espírito Santo é? Comunhão. Comunhão. Só que a gente insiste em pegar Deus para que Ele faça o nosso tijolo e a gente faça a nossa torre. Isso aí. A gente pega Deus e bota lá no quartinho, Deus, baixinho para o Filho e o Espírito Santo não ouvirem. Me abençoa, não sei o que, em nome de Jesus, amém. Só que a gente esquece de uma coisa: Deus é Pai. E Pai é quem? Aquele que dá direção. E o Pai está onde? Na mesa. Com quem sobre a mesa? O Filho. Porque 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 100 é igual a 1. 1 vezes 1 milhão. Então quem está lá na mesa para ser derramado como sacrifício? O Filho. Os filhos. Para quê? Para que seja derramado e alimente quem? A família. Então, nesse espírito de filhos, de santos, nós conversamos com o Pai numa mesa, para que a gente possa se entregar pela vida do outro. E para a gente ir finalizando, eu quero ler com os irmãos, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Depois de comerem, João capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Irmãos, pensa no seguinte: Pedro e os apóstolos estavam aprendendo com o dono do mundo. Qual é a maior expressão de Jesus? Se entregar. E há um caminho de entrega desde a hora que ele nasce, que ele vai para o templo, que ele vai curar as pessoas, que ele vai conversar com as pessoas. Jesus é a expressão de entrega. Amém. E Pedro se magoou com Jesus: tu me amas? Por que você acha que Jesus repete 3 vezes essa pergunta e fala: pastoreia as minhas ovelhas?
Eu vou fazer a pergunta para você, que estuda, você ama Jesus? Você que está no colégio, está adolescente, você ama Jesus? Então pastoreie as ovelhas de Jesus que estudam lá com você. Você é o pastor daquele lugar. Você está no seu trabalho? A pergunta de Jesus é: você ama? Você o ama? Então pastoreie aquelas pessoas, porque você é o pastor delas. Mas Senhor, ela nos parece nem as suas. Aquelas pessoas que trabalham com você parecem suas ovelhas? Parece ovelha de Jesus, gente? Agora olha no espelho, tu parece ovelha de Jesus? Você também não parece, mas você é. Você é. Você ama Jesus? Deus amou o mundo de... Qual é a maneira de Deus amar? Segue o texto. Que deu? Qual é a maneira de Deus amar? Qual é a maneira de Deus amar as pessoas que estudam com você lá na escola? Qual é a maneira de Deus amar? Ele dando você como um sacrifício para aquele lugar. Qual é a maneira de Deus amar aqueles vizinhos lá que jogam lixo na tua porta? Hã? Qual é a maneira? Hein? Dando o filho dele como vizinho. E esse filho é quem? Você. Amém, irmão? É assim. Você está entendendo? Você acha mesmo que o seu lugar de emprego é o lugar onde você está lá para encher sua barriga? Faça isso não, irmão. Faça isso não. Sai disso. Em nome de Jesus. Você é um filho de Deus. Você está lá para encher aquele lugar. Você está descendo, você foi chamado para descer as partes mais baixas da terra. Para que em nome de Jesus, depois de ter cumprido o seu propósito nas partes mais baixas da terra, você possa voltar para casa com a missão cumprida, dizendo: combati, agora guardei a fé. Vou voltar para casa. Marta, em nome de Jesus, nós vamos morrer de comunhão, Marta. Vamos morrer de comunhão com umas ovelhas que não parecem. Aquela turma lá não parece ovelha de Jesus, mas é. Entendeu? Eu sei. Mas é. Entendeu, Gabriel? Olha para o lado aí. Parece ovelha de Jesus? As ovelhas de Jesus não têm cara de ovelha de Jesus. Por isso que ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Porque na cabeça de Pedro, quem eram as ovelhas de Jesus? Só os judeus. Samaritano não era. Não era. Na tua cabeça, quem é as ovelhas de Jesus? Aquele pessoal que faz grupo com seus adolescentes lá da igreja. Mas aquela mala sem alça que estuda contigo, não é. Mas Jesus veio te dizer nessa noite que é. E que é teu papel apacentá-los, pastoreá-los. Amém? Sua equipe de trabalho, Loane, tem pastor. Tem pastora. Depois fala assim: tem pastora na igreja? Tem ou não tem, irmão? Tem um montão de pastor aí. Só que às vezes esqueceu que ela é o quê? Pastora. Para que você veio aqui hoje? Nós viemos aqui hoje porque ouvimos a convocação do nosso Pai. O amor dele revelado na cruz nos constrangeu. E a pergunta que ele faz para nós é: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Se você ama Deus de verdade, sabe para que você veio aqui hoje? Não para vê-lo, mas para encontrar-se com o seu irmão. Então, se você já viu Deus, agora dê um abraço no seu irmão
porque é assim que Deus recebe o amor que você diz ter por Ele, abraçando e acolhendo o seu irmão, em nome de Jesus. Nós viemos à igreja não para ver Deus, nós viemos à igreja porque já o vimos e agora vamos vê-lo no encontro com nossos irmãos, em nome de Jesus, porque nada mais, nada além de Ti, para nós mais importa. Depois que o vimos, tudo mudou, tudo transformou. Não temos olhos para outra pessoa que não seja para Ele. Deus abençoe, Deus ilumine, Deus oriente, em nome de Jesus. Amém e amém.